Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e nesse vídeo tem muita coisa para a gente falar que é de fora do campo, né? Julgamento, questão de São Januário, questão de STJD, enfim. Vamos falar aqui de algumas coisas importantes, né, que vem rondando aí o noticiário vascaíno. Vamos falar também sobre o Maracanã. Maracanã que vai ter uma pausa agora para eles cuidarem do gramado, né? Não cuidaram até agora, mas vai ter uma pausa aí para cuidarem do gramado. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre o Payet. Quando que Payet deve estrear? A comissão técnica está trabalhando com uma data e você vai saber aqui nesse vídeo. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro deixando aquele like que é muito importante e conto com você também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que tem uma grana presa lá no seu FGTS e quer antecipar o seu saque do FGTS, é só procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. E a Mais Ágil faz toda a burocracia para você. Você só precisa entrar em contato se você tiver a graninha presa lá no seu FGTS. A Mais Ágil resolve essa burocracia para você. Mais Ágil, parceiro aqui do canal, link na descrição desse vídeo. Vamos começar falando aqui sobre São Januário, né? São Januário que continua interditado. O Vasco já cumpriu a punição dos 4 jogos sem torcida, já pôde jogar no Maracanã com torcida, né, no último domingo, mas o estádio de São Januário ainda não pode receber público por conta de uma punição ali imposta pela Justiça Comum do Rio de Janeiro, né? Não é nem uma punição da Justiça Desportiva, não. Algo que até viralizou bastante aí na imprensa, também nas redes sociais, que foi uma decisão considerada por muitos uma decisão elitista e até, de certa forma, preconceituosa, né? Colocando ali a redondeza ali de São Januário como um lugar de tiros, de tráfico, enfim. Uma coisa realmente lamentável o que fez a Justiça do Rio de Janeiro, mas o Vasco que está recorrendo, né, para tentar liberar o mais rápido possível São Januário, agora o Vasco já sabe a data do julgamento. A Justiça do Rio de Janeiro marcou para o dia 30 de agosto o julgamento que decidirá ali sobre a reabertura de São Januário. Por coincidência, nesse mesmo dia vai completar 2 meses de interdição do estádio. O julgamento está marcado para o dia 30 de agosto, 1h30 da tarde, na 2ª Câmara de Direito Privado do TJRJ. A tendência é que o Vasco consiga, né, a liberação de São Januário, até por toda essa repercussão que teve. Vários políticos entraram nesse circuito, né, dizendo que é um absurdo o que está acontecendo com São Januário. Então a tendência é que nesse julgamento do dia 30, São Januário seja liberado aí para receber público mais uma vez. Porém, nessa semana, nessa quinta-feira, a gente tem uma outra dor de cabeça, né? Teremos o julgamento do STJD, que está pedindo para aumentar a punição do Vasco. O Vasco já cumpriu 4 jogos sem torcida, mas a Procuradoria do STJD quer aumentar essa punição. Enfim, coisas que só acontecem com o Vasco da Gama, né? Então, na quinta-feira, teremos o julgamento aí pedido pela Procuradoria do STJD. Porém, o advogado do Vasco, o Marcelo Jucá, está confiante que não vai acontecer um aumento de pena, não. Que nesse julgamento não deve acontecer nada do tipo. Ele até disse em entrevista ao Atenção Vascaínos que a torcida do Vasco não precisa se preocupar muito, né, com essa situação, que a tendência é que a pena de 4 jogos já cumprida seja mantida ali pelo pleno do STJD. Vou colocar aqui o que disse Marcelo Jucá em entrevista ao Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. Confira. Vamos lá, o que ocorreu de fato foi um equívoco perpetrado pela Secretaria do Tribunal. A Secretaria não certificou que a Procuradoria tinha ingressado com recurso. Então nós Vasco, ingressamos com recurso por entendermos que 4 partidas era um número elevado de partidas para o que aconteceu e o nosso recurso foi devidamente protocolado e enviado à segunda instância.
Com a certidão de que não havia protocolo de recurso da Procuradoria, resolvemos desistir do recurso. Por quê? Porque como o Santos, que entendemos ter ocorrido algo mais grave do que o que ocorreu na partida do Vasco, foi condenado por 4 partidas, bom, já tínhamos as 4 partidas cumpridas, vamos desistir aqui do recurso e acaba por aqui. Quando isso foi noticiado na imprensa, a Procuradoria pensou, cadê o meu recurso? E foi até a Secretaria e viu que realmente, por um equívoco, o e-mail enviado à Secretaria não tinha sido protocolado nos autos. Daí, uma nova certidão, nos devolvendo o prazo para o recurso. Então, como havia um recurso da Procuradoria, decidimos recorrer também. E agora vai ter o julgamento na quinta-feira. Mas, assim, a sua pergunta, Flávio, eu não posso dar certeza. Mas falando aqui uma análise, sei lá, de quase 20 anos no tribunal, as coisas que já aconteceram até hoje, estamos falando de um processo que a pena já está cumprida e que um caso que entendemos ser mais grave foi punido pelo próprio Pleno com 4 partidas. Então, creio que, fazendo uma previsão, não deve passar de 4 partidas. Então, assim, a nossa luta, a batalha vai ser por uma redução da multa. E nós fomos multados em R$60 mil e o Santos foi multado em R$80 mil. Entendo que a nossa multa tem que diminuir. Seria razoável a nossa multa ir a 0, ir a 5, a 10. A metade do Santos, pelo menos. Se o Santos pegou 8 jogos, o Vasco 4, talvez 80-40. Pois é, seria justo, seria mais correto, seria bem razoável até a nossa multa diminuir. E diminuir a partida também seria correto, mas como isso é impossível de se viabilizar operacionalmente, o tribunal não vai diminuir isso não vai, a gente não vai ficar com uma partida para ser cumprida numa conta corrente. O risco por alguma coisa de aumento é difícil pela sua experiência. Remotíssima a possibilidade, são remotas. Não se descarta, é claro. Remotíssima a possibilidade de aumentar a pena do Vasco. Então, nesse sentido, o torcedor do Vasco pode ficar tranquilo. Então tá aí, né? Quinta-feira, esse novo julgamento aí, julgamento que pode aumentar a punição para a torcida do Vasco, que já cumpriu 4 jogos, né, sem poder assistir o seu time. Vamos torcer para que a justiça seja feita, né? Porque realmente não existe aumentar a pena do Vasco. O Santos, que teve um episódio muito pior, já cumpriu a sua pena, que foi 4 jogos também, já está jogando na Vila Belmiro sem torcida, mas com torcida, perdão, mas pro Vasco é sempre muito mais difícil, né? Interditar o São Januário, quer aumentar a pena, enfim, parece até um pouquinho de perseguição. Mas vamos confiar no trabalho do Marcelo Jucá. Ele disse que a chance é mínima, né, de acontecer um aumento de pena, então vamos confiar no trabalho do jurídico do Vasco. Bom, uma outra confusão no dia de hoje é em relação ao Maracanã, né? O Maracanã vai fechar a partir do dia 26 de agosto para a recuperação do gramado. O Maracanã ficará fechado por tempo indeterminado para a recuperação do gramado logo após a partida entre Flamengo e Internacional no próximo sábado pelo Brasileirão. A informação foi divulgada nesta terça-feira em um comunicado oficial da administração do estádio. Nesse comunicado, a administração do Maracanã diz que o estádio, abre aspas, ficará sem atividade após a realização de 2 partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho, fecha aspas. Então, na quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Olímpia, depois o Flamengo recebe a equipe do Internacional e após isso, o Maracanã vai ficar fechado para a recuperação do gramado. Foi engraçado que hoje o Fluminense lançou uma nota oficial colocando a culpa do fechamento do Maracanã no Vasco, né? O jogo do Vasco que fez o Maracanã ser fechado, é o jogo do Vasco que fez o gramado do Maracanã ficar aquela M. Nem parece, né, que a dupla que administra o estádio entrega essa porcaria de gramado. O gramado já estava horrível, tanto que o próprio Paulo Henrique Ganso, jogador do Fluminense, deu uma entrevista hoje falando, né, que o gramado já estava ruim antes do jogo do Vasco. Então, assim, é um trabalho muito porco de administração do estádio da dupla Fla-Flu e querem, de certa forma, colocar essa culpa do péssimo gramado do Maracanã no Vasco. Enfim, Maracanã vai fechar para recuperação aí do gramado. O Fluminense deve jogar em Volta Redonda, o Flamengo está procurando aí para jogar em Brasília, enfim. E o Vasco, se conseguir a liberação de São Januário, o Vasco joga em São Januário, inclusive tem clássico contra o Fluminense, né? Nesse período
que inicialmente está marcado para o estádio de São Januário. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, finalmente vamos falar de alguma coisa de futebol, né, de campo-bola, porque foi só confusão de Maracanã, foi justiça, STJD, mas agora a gente fala aqui de Payet. Tem expectativa, né, de quando o Payet deve estrear com a camisa do Vasco. O Vasco está correndo aí contra o tempo para ver se consegue registrar o Payet a tempo do jogo contra o Palmeiras. O Payet quer, né, pelo menos viajar, ser relacionado, fazer parte ali da equipe nesse jogo. Mas a comissão técnica do Vasco, segundo informação da Itatiaia, trabalha com a possibilidade de contar com o jogador na partida contra o Bahia. O Vasco enfrenta o Palmeiras, depois visita o Bahia no outro final de semana, fora de casa em Salvador, dia 3 de setembro. E é nessa data a comissão técnica do Vasco trabalha para contar com o Payet. O Payet vem trabalhando forte, né, para recuperar a forma física e ficar logo 100% à disposição do Vasco da Gama. Tomara, né, que a inscrição já aconteça logo essa semana, que ele já fique até disponível para o jogo contra o Palmeiras. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal e eu volto amanhã para falar mais sobre o nosso Vascão. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima. Fui!